Olá a todos, bem-vindos! Sou o CC João Paulo e trago nessa semana mais um vídeo em que apresento comentários sobre diversos aspectos presentes na cultura e universo Xizen inseridos dentro do Bugey. Nessa semana trago mais um vídeo em que apresento aspectos relevantes dentro de ensinamentos, dentro de métodos, dentro de aspectos de guerra que os Xizen desenvolveram ao longo dos anos. Como pode ser visto no vídeo que está passando aqui atrás de mim, apresento nessa semana um aspecto que a cultura Xizen, que os Xizen desenvolveram, relacionado à utilização de pedras, que era utilizado como um elemento de destaque e muitas vezes um elemento que surpreendia aquele que atacava este Xizen. A utilização de pedras, como nós podemos ver nos vídeos que estão sendo apresentados, nas sequências que estão sendo apresentadas, remetem a um aspecto muito interessante que pode ser abordado tanto do aspecto antropológico quanto do aspecto geográfico, cultural, se nós considerarmos todo o território japonês. Além disso, podem ser também observados aspectos relacionados à fisiologia e à biologia existente dentro do desenvolvimento dessa sequência de técnicas que utiliza a pedra como elemento principal dentro dos seus ataques, e esses elementos foram cada vez mais sendo aprimorados pelos mestres à medida que o tempo passava, à medida que a necessidade permitia que houvessem esses saltos evolutivos. Então nós podemos perceber um primeiro aspecto, um primeiro comentário que nós podemos verificar nessas técnicas apresentadas, refere-se à utilização das pedras. As pedras eram elementos que dentro do relevo da geografia do Japão eram objetos de fácil acesso, um elemento com o qual o Xizen poderia ter uma facilidade de encontrar e, caso pudesse utilizar, caso fosse necessário utilizar, era algo que estava fácil, que estava ali próximo em muitos locais onde os Xizen viviam, ou seja, à beira de rios, aos pés de montanhas, em vales, em florestas. Os elementos que os Xizen tinham como principal dentro do seu habitat, dentro dos locais onde eles viviam, sejam rios, as margens de rios, florestas, bosques, vales, sopés de montanhas, as próprias montanhas, eram elementos que traziam esses artefatos que eram utilizados pelo Xizen durante o desenvolvimento dessas técnicas. Ou seja, a partir do momento que alguém realizasse um ataque contra esse Xizen, caso não estivesse portando especificamente algumas pedras que eram já preparadas para esse tipo de ataque, para esse tipo de abordagem contra um inimigo, poderia fazer mão e alcançar pedras que poderiam estar naquele relevo, naquela proximidade onde estava ocorrendo esse tipo de ataque. Então esse é um elemento antropológico, um elemento cultural muito interessante que deve ser destacado dentro dessa abordagem das técnicas que utilizam pedras dentro destes conceitos, dentro desses pensamentos que nós estamos verificando. Um outro aspecto interessante que nós podemos verificar quanto à utilização dessas pedras refere-se aos pontos estratégicos que os Xizen foram desenvolvendo ao longo dos tempos, ao longo da sua história, e que puderam verificar o grau de dano, o grau de ferimentos, o grau de periculosidade que esses pontos tinham quando eram utilizados, quando eram acertados pelo Xizen, à medida que eles se encontravam em uma situação de conflito. Então nós podemos ver em diversas técnicas, ou nas técnicas que estão sendo apresentadas, a utilização dessas pedras em pontos ímpares do corpo. Sejam esses pontos os elementos que realizam a junção dos ossos e outras partes do corpo, como por exemplo os ossos de punho, cotovelo, ombro, joelhos, tornozelos, ou seja, diversos elementos que, quando a pedra atingia este determinado local, causava por muitas vezes o quebramento de ossos e a impossibilidade da pessoa
às vezes segurar uma katana, segurar uma tanto, ou mesmo continuar a realizar os ataques que havia iniciado contra o Shizen, havia iniciado contra o outro oponente, nesse caso o Shizen. Então nós podemos ver que a construção do pensamento marcial, do pensamento de guerra do Shizen, quando verificado esse tipo de abordagem, é muito interessante, porque quando nós observamos a parte estrutural do corpo, nós verificamos que os ossos dão a sustentação ao nosso corpo. E atingir esses pontos de sustentação, esses pontos que dão condição que a pessoa continue realizando os ataques, é algo muito interessante se nós pensarmos do ponto de vista da estratégia, do ponto de vista de se causar esse tipo de ferimento, porque uma vez que esses pontos eram atingidos, causavam não somente a dor física, mas também uma certa confusão na pessoa, na medida que este, ao se ver atingido por um determinado artefato, busca se resguardar, se proteger, busca ver como está aquele ponto que foi atingido, e em um grau mais profundo, quando há o quebramento desses ossos, ocorrem hemorragias internas, ocorrem diversos elementos que danam a área atingida, inchaços, edemas, que impossibilitam, não só pelo meio estrutural, a partir do osso quebrado, mas também por outras vias de acesso, como os edemas, como os hematomas, que impossibilitam a continuidade da movimentação. Quando nós imaginamos, por exemplo, se atinge um pulso, um punho, um ombro, né, uma omoplata, ossos nesses pontos primordiais, nesses pontos ímpares do ser humano, que causam diversos danos e não permitem que a pessoa, pela dor e pela incapacidade de se movimentar, continue realizando as suas movimentações. Um outro ponto interessante desse caráter biológico, fisiológico, estrutural que nós estamos observando é que, uma vez, quando uma pedra operada por um Shizen, uma pedra manuseada por um Shizen atingia partes de rosto, partes de costela, partes moles do corpo humano, essas poderiam causar não somente o desconforto a partir do choque, mas também hemorragias internas e lesões em órgãos internos do ser humano, né? Nós vamos imaginar uma pedra dessa atingindo uma costela, quebrando uma costela, perfurando um pulmão, perfurando um baço ou um outro órgão interno do corpo humano. Nós podemos imaginar o tipo de periculosidade que se alcança a partir da correta utilização, da correta abordagem dessas ferramentas, né? Da mesma forma, nós vamos observar o rosto, a face, o crânio, que é uma parte do corpo, uma estrutura do corpo que possui muitos ossos, que possui também uma ampla vascularização. Nós podemos ver que a partir do momento que se atinge essa determinada parte, pode ocorrer não somente o afundamento ósseo da região atingida, mas também edemas e hematomas que impossibilitam muitas vezes enxergar, impossibilitam por vezes por sangramento a própria respiração, ou seja, elementos que dificultam aquilo que estava originalmente posto. Na medida que nós, se pensarmos pelo ponto de vista da pessoa que ataca, ao observar esse ponto de vista, nós vemos que a pessoa estava com um intento, com uma intenção de realizar um ataque contra determinada pessoa, contra o Shizen, por exemplo, e a partir desse ataque vê o seu intento totalmente destruído e partes do seu corpo destruídas, partes do seu corpo quebradas, sangrando, com dificuldade de respirar por sangramento em nariz, boca, dentes quebrados, ossos quebrados, ou seja, diversos elementos que minam aquela vontade inicial, aquele intento inicial que a pessoa tinha em atacar outra pessoa. Então, esses são os comentários que eu gostaria de trazer para vocês essa semana, e caso queiram, envie para nós, por nossos meios de comunicação, outros temas que nós possamos abordar dentro do universo da cultura existente dentro do Bugei. Muito obrigado e até mais.